O Brasil está prestes a lançar o programa Nova Indústria Brasil, que promete reindustrializar o nosso país. Acontece que esse mesmíssimo programa pode nos levar também para um abismo de dívidas. Afinal, não faltam exemplos do que a gente próprio já tentou fazer e continuamos exatamente como era antes. Aliás, até pior do que isso, né? Já que a gente conseguiu recentemente tirar da Argentina o posto de país mais endividado da América Latina, com 85% do PIB. O resultado disso tudo, você tem que ver o vídeo até o final para você ver a aposta que está sendo feita com o seu dinheiro. Fala, meu amigo dinheirudo, muito obrigado pelo seu like de sempre e também um pedido para você que já viu um vídeo aqui do nosso canal e ainda não é inscrito. Confere aí se você realmente já tá com a gente aqui, junto com a gente, para você não perder nenhum vídeo e ainda ajudar o nosso trabalho, combinado? Há poucos dias o presidente Lula lançou o programa Nova Indústria Brasil. A intenção é redesenvolver o setor industrial aqui do nosso país, que nas últimas décadas só tá andando para trás. Pra você ter uma ideia de como que esse setor vem perdendo força, deixa eu te mostrar aqui dois gráficos. Aqui a gente tá vendo o crescimento do setor industrial em valores absolutos de 2012 a 2022. Olhando assim, dá a impressão que a indústria brasileira tá uma maravilha, né? Indo de vento em popa. Mas vamos pegar agora a participação da indústria no PIB brasileiro nos últimos 70 anos. Viu como a coisa mudou de figura? A indústria brasileira já teve uma participação bem maior no nosso PIB. Um dos fatores que colaboraram para o crescimento da indústria a partir da década de 50 foi o plano de metas. Já eu falo mais sobre esse programa e também sobre os pontos negativos dele, porque principalmente entre os anos 50 e 60 o governo implementou políticas de substituição de importações, incentivando a produção local de produtos manufaturados. E nesse período de crescimento da indústria também teve muito investimento público e privado no setor. Durante o regime militar, o governo criou grandes estatais como a Petrobras, a Vale do Rio Doce, que ajudaram a desenvolver o país. E o BNDES sempre financiando investimentos na indústria. Outro ponto positivo foi a diversificação industrial. O país se desenvolveu em vários setores, incluindo o automotivo, o químico, o eletrônico, o metalúrgico, sem contar que em vários momentos o Brasil aceitou um investimento estrangeiro, o que trouxe grana, expertise e tecnologia dos gringos. Mas no meio da década de 80 a coisa começou a degringolar. Você tá ligado que esse foi um período de hiperinflação, né? E com a inflação alta, a taxa Selic sobe também, travando a economia e, claro, afetando a indústria. E esse foi pelo menos um dos motivos para a indústria perder força. Ela deu uma melhoradinha aqui nos últimos 10 anos, mas ainda tá muito longe do que já foi antes. O programa Nova Indústria Brasil promete mudar esse quadro, financiando 300 bilhões de reais para a indústria até 2026. E esse programa tem 6 missões, vai olhando aí, ó. A primeira delas é fortalecer as cadeias agroindustriais. E para isso, um dos objetivos é chegar na próxima década com 70% dos estabelecimentos de agricultura familiar mecanizados. E 95% dessas máquinas devem ser produzidas aqui no Brasil. Segunda missão, produzir pelo menos 70% dos medicamentos, vacinas e equipamentos médicos utilizados no Brasil. Terceira, melhorar o bem-estar das pessoas nas cidades. Uma das metas é reduzir em 20% o tempo de deslocamento dos trabalhadores de casa para o trabalho. E só não ficou muito claro se também vai reduzir do trabalho para casa, né? Enfim, ou seja, se essa meta for atingida, se você gasta 2 horas aí de tempo para ir para o trabalho, esse tempo vai cair para apenas 1h30. Outra meta que faz parte dessa terceira missão é aumentar em 25 pontos percentuais a participação da indústria brasileira na cadeia da indústria de transporte público sustentável. Foi até difícil falar isso. Quarta missão, transformação digital da indústria. A ideia é que 90% das indústrias brasileiras sejam digitalizadas. E sabe que a gente tá bem longe de alcançar essa meta, né? Considerando que hoje esse número tá em 23,5%, aí você faz uma base. E o governo também espera que o Brasil triplique a participação da indústria nacional em novas tecnologias. Já eu quero falar para você o que eu acho desse sonho de aumentar a participação da indústria nacional em novas tecnologias. Fica aí. Quinta missão, aumentar em 50% a participação de biocombustíveis na matriz energética dos transportes e reduzir em 30% a emissão de carbono da indústria nacional. Sexta missão, conquistar uma autonomia de 50% de produção de tecnologias essenciais para a defesa nacional. Essa grana, 300 bi, vai ser colocada de acordo com 4 eixos. O primeiro é chamado de indústria mais produtiva. 182 bi vão ser para modernizar o parque industrial brasileiro.
brasileiro. E a taxa de juros de financiamento vai ser a TR, que é a taxa referencial, e quando a Selic está baixa, a TR é praticamente zero. Até 90 mil pequenas e microempresas vão poder se beneficiar. E no eixo indústria mais inovadora e digital, o investimento vai ser de 66 bi. O eixo da indústria mais exportadora vai ficar com 40 e o da indústria mais verde com 12. Até o mercado financeiro malvadão vai ter oportunidade de ajudar. O governo vai recorrer a instrumentos de mercado de capitais para levantar parte da grana. Então, pelo visto, você vai poder de alguma forma financiar isso investindo no programa Nova Indústria Brasil. O que você acha, hein? Isso se o seu perfil de investidor e até, digamos assim, ideológico comportar o risco envolvido. Bom, mas a pergunta mais importante desse vídeo é essa aqui, ó. Isso tudo, esse programa é bom para você ou não? Bom, se o futuro ninguém consegue prever, dá para olhar no retrovisor, porque a gente mesmo já fez altas tentativas, altas peripécias nesse sentido. E posso dizer para você que a gente não aprendeu nada com isso. Programas para fortalecer a indústria não são novidade. Por exemplo, recentemente, entre 2011 e 2014, teve a nova matriz econômica. Ela incluiu financiamentos com juros reduzidos para estimular o crédito e os investimentos. Teve redução de impostos em vários setores e o governo focou em apoiar principalmente os setores automotivo e de construção civil. Teve também intervenção no câmbio para desvalorizar o real, a gente que lute, e aumentar a competitividade do Brasil nas exportações. E também foi nessa época que o governo controlou o preço dos combustíveis e da energia elétrica para tentar segurar a inflação. Aliás, diga-se de passagem, a inflação foi uma consequência do aumento dos gastos públicos ocasionados pela própria política de desenvolvimento. A gente aprende com os nossos pais que a gente precisa lidar com as consequências das nossas decisões, não é verdade? Mas tem gente que tenta dar um jeitinho ali de fugir das consequências, não é mesmo? Acontece que a infame nova matriz econômica causou desequilíbrios macroeconômicos, o que levou a uma recessão e também uma inflação alta nos anos seguintes aqui no Brasil. E tá aí um exemplo de como que é perigoso o governo gastar demais, dele se endividar muito. O excesso dos gastos públicos provoca inflação e inflação exige Selic alta. E uma Selic alta trava a economia e uma economia travada dá vontade de sentar no meio fio ali e chorar, sabe? Chorar no banho. Desemprego, empresas fechando são só algumas das consequências da gastança desenfreada dos governos. Você deve se lembrar do PAC 1 também, do Programa de Aceleração do Crescimento, teve também o PAC 2, na verdade. O foco desses programas aí foi investir em infraestrutura para estimular a economia, criando empregos, melhorando a eficiência do país em áreas como transporte, energia, habitação. Muita gente critica os PACs por causa do superfaturamento de obras públicas. Aqui no Brasil tem essas coisas não. Atraso na conclusão de obras e obras inacabadas. E claro, também teve um aumento no endividamento do país. E voltando um pouco aqui na linha do tempo, no governo JK teve o plano de metas. O lema desse programa era 50 anos em 5 e o foco era acelerar o crescimento do país, principalmente em áreas de energia, transporte, indústria pesada e alimentação. O Brasil cresceu, mas o custo foi bem alto. A dívida externa alcançou 3 bilhões de dólares e a inflação disparou. Em 1957, ela era de 7%, subindo para 39% 2 anos depois. O que naturalmente deixou a turma louca, O povo ficou muito insatisfeito e com muita razão. Você tá vendo que esse tipo de programa geralmente é uma faca de dois legumes? Você desenvolve sim o país no curto prazo, Dá a impressão que tudo tá progredindo, que tudo tá indo pra frente. Tipo, aquele seu parente que não tinha onde cair morto e de repente aparece lá de carrão novo, casa chique, sabe? Porque aos olhos de quem vê de fora, o cara deu gente na vida, Mas o custo pro futuro é muito alto. E pro governo, digo, pra nós, é muito mais alto até que o orçamento destinado pro programa. Porque quando a inflação começa a subir, tem que subir a Selic, que trava o país. E se não for para subir a Selic, o governo pode tentar segurar a inflação na base da canetada, controlando preços, o que tá mais do que provado que não funciona em lugar nenhum do mundo. Reindustrializar o país é excelente, mas logo logo a inflação vai bater na porta da gente de novo se gastar demais. Isso é matemática. E se o país está desindustrializado, como que é complicado a gente ficar forçando a compra de máquinas fabricadas aqui no Brasil, não acha? Será que o que a gente produz hoje vai ser suficiente para atender às necessidades do programa? E tem também a questão de triplicar a participação da indústria nacional em novas tecnologias. Pensa como é complicado essa coisa aí de um político dar uma canetada determinando que o Brasil deve se tornar um país mais tecnológico, autossuficiente. Uma das tecnologias mais quentes do momento é a inteligência artificial, que
tá levando os nossos talentos para o exterior. Você já ouviu falar da fuga de cérebros, né? Um dos países que os nossos talentos mais buscam é a China. E muitos vão também para o Paraguai, que oferece cursos universitários competitivos e incentivos fiscais para empresas. Tem mais países no top of mind aqui dos crânios brasileiros, incluindo Colômbia, Portugal, Canadá, Alemanha, Estados Unidos. São países que oferecem boas condições para estudar e também para trabalhar, para você abrir o seu negócio. E esse é o ponto, né? Se a gente não oferecer isso, boas condições para estudar, para trabalhar, para empreender, como que a gente vai trazer pessoas talentosas para fazer o Brasil se tornar um país mais tecnológico ou empresas para gerar emprego? Você concorda que primeiro a gente precisa investir em educação para construir uma boa base, né, para depois implementar programas de industrialização? Mas educação não dá resultado no curto prazo, né? Que governante que quer isso? É melhor um plano agora para que todo mundo ache que o Brasil está indo para frente, igualzinho lá aquele seu parente dublê de rico. O futuro que lute, né? E é pelo mesmíssimo motivo que político brasileiro prefere investir em viaduto do que em saneamento básico, por exemplo, que fica invisível debaixo da terra. E nessa, praticamente metade do Brasil não tem sequer coleta de esgoto, é mole? E a minha opinião sobre o assunto é exatamente o oposto do que o governo está propondo. O verdadeiro progresso, ele vem com liberdade econômica, ou seja, com menos governo e não com mais. No dia que o Brasil virar um paraíso para você, para qualquer investidor, inclusive o estrangeiro, colocarem a grana por aqui, aí sim, aí a gente tá falando de progresso de verdade, porque quando a gente tira o Estado da jogada com menos impostos, você incentiva o lucro. Com mais lucro tem mais empresas, mais concorrência, e se tem mais concorrência, mais caro a empresa tem que pagar para contratar, então mais altos ficam os salários. E com essas empresas brigando entre si, menos vai ser a margem de lucro delas e mais baratos vão ficar os produtos, sobretudo para os mais pobres. Pelo menos foi esse o caminho escolhido por todos os países desenvolvidos que você puder pensar, incluindo o desenvolvimento de países que até pouco tempo atrás eram esquecidos do mapa econômico mundial. E veja você, por exemplo, o caso dos carros, né? A fome aqui do Estado glutão brasileiro por impostos é tão grande, podendo chegar inclusive a quase metade do carro que você paga, e o governo dá incentivos enormes para as multinacionais. O resultado, a gente praticamente só exporta para a Argentina, que consegue ser menos competitiva que a gente ainda. Adiantou alguma coisa indústria nacional protegida, forte? Aliás, né, esse é exatamente o tema desse vídeo aqui que eu falo para você das margens de lucro das montadoras de carro no Brasil. Vem assistir e não esquece, tá? Se você é inscrito do nosso canal, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, tudo de bom. Tchau, tchau.